Alegria e satisfação que o canal EVD e Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Saúdo a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Nós daremos continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, em que nesse quarto trimestre de 2017, último trimestre do ano, estamos estudando a revista que tem como tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O pastor comentarista deste quarto trimestre é o pastor Clailton Ivan. Nós iremos estudar a lição de número 10, o processo da salvação. Mas antes de nós iniciarmos a lição, eu gostaria de convidar todos os irmãos e irmãs para nós louvar o Senhor com o hino da harpa cristã de número 5. Ó desce fogo santo. Hino da harpa cristã de número 5. Santo de Deus venha nos selar em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, nós daremos continuidade aos estudos da Escola Bíblica e nós iremos estudar a lição de número 10, o processo da salvação. Vamos ler o textuário que se encontra em João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então podemos perceber aqui que o novo nascimento é algo que Deus ele pede para cada um de nós, para que o processo da salvação venha a ser uma realidade em nossas vidas. Porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, para que o homem e a mulher possam ter acesso, fazer parte do reino de Deus na terra, é necessário que haja uma mudança de vida, uma mudança de atitude em nossas vidas. É a transformação do Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas. É uma mudança interior, é uma mudança que ocorre de dentro para fora. Corpo, alma e espírito, como diz esse hino da harpa cristã. Consagra corpo, alma e espírito. Então nossa vida deve ser consagrada ao Senhor, uma vida separada,
Uma vida que vive agora não mais segundo as concupiscências da carne, do olho e da soberba da vida. Uma vida agora que vive agora pela fé no Filho do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus de Israel. É como diz lá em Malaquias 3,18: e vereis a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. Nós que somos a geração eleita, sacerdócio real, povo santo, nação adquirida, como mesmo o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro falou lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim para todos nós: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós como geração eleita, povo santo, nação santa, nós devemos agora mostrar a luz de Cristo em nossas vidas, ao mundo que está em trevas. E a diferença em nossas vidas é essencial para que as pessoas possam, pelo nosso testemunho, também crer e se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Porque as palavras, elas movem as pessoas, mas os testemunhos, o testemunho de vida na vida de uma pessoa, ela remove, né, montanhas. Ela faz com que o pecador ele veja a diferença na vida daquele que serve a Deus. Porque antes de nós estarmos em Cristo, nós vivíamos no pecado, nós vivíamos nas obras da carne, vivíamos na bebedeira, vivia, por sua vez, no pecado da ira, da peleja, das dissensões, das contendas, na idolatria. Vivíamos guiados pelo príncipe deste mundo, que é o diabo. Mas agora que estamos em Cristo Jesus, nova criatura somos. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então esta lição, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, é de suma importância para que o salvo em Cristo, ele possa, por meio do Evangelho, ele receber a transformação que o Evangelho de Jesus Cristo promove na vida daquele que crê em Deus. É o processo da regeneração, é o processo da justificação, é o processo da santificação, que é progressiva na vida daquele que é discípulo de Jesus. Como diz lá em Provérbios, o sábio Salomão, ele escreveu que o justo brilhará como a aurora até ser dia perfeito. Então, quero convidar os irmãos para nós lermos aqui, não está na revista essa referência, mas contribui para o nosso crescimento espiritual. Provérbios, capítulo de número 4, versículo 18, que diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, irmãos, nós devemos brilhar nesta geração perversa, como está lá em Atos 2, que está no maligno, como luz, como astros deste mundo, devemos resplandecer a luz do amor de Deus nos corações das pessoas. As pessoas têm que sentir em nossas vidas que somos uma pessoa que não guardamos mágoa, que somos uma pessoa que perdoa, que somos uma pessoa que não fala mal do seu próximo desejando o mal, mas sim o do seu bem. Porque quando nós falamos para o bem de uma pessoa, nós falamos porque nós amamos aquela pessoa. Nós repreendemos ela para que ela seja repreendida, para que ela venha se arrepender e se converter ao Senhor. Mas não devemos falar mal no sentido de querer o mal daquela pessoa, desejar o mal daquela pessoa. Porque agora, se estamos em Cristo, nós temos um coração cheio de amor, cheio de perdão. Até os nossos inimigos nós devemos amar, nós devemos perdoar, nós devemos orar por aquele que nos persegue, orar por aquele que nos maltrata, fazer o bem a quem nos faz o mal. Isso é a transformação que o Evangelho de Jesus Cristo promove na vida daquele que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É o processo da salvação. Vamos para a verdade prática. O processo bíblico de salvação se dá por meio da justificação, regeneração e santificação do ser humano. São três elementos que nós vamos estudar nessa lição. É a justificação, a regeneração e a santificação. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em João 3, versículo 1 ao 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Então, é necessário que nós possamos nascer de novo, para que essa mudança interior, essa mudança exterior, ela reflita na vida daqueles que estão em trevas, para aqueles que estão neste mundo que está no maligno, como está em 1 João 5,19. Se não houver diferença, irmão, daquele que serve a Deus, para aquele que não serve a Deus, que diferença tem o Evangelho de Jesus Cristo? Mas aquele que serve a Deus, há diferença. Aleluia. Na maneira de agir, na maneira de se vestir, na maneira de falar, tudo há diferença. Porque agora somos uma nova criatura, gerado não da semente do pecado, mas da semente incorruptível da palavra de Deus. Vamos para a introdução. O processo de salvação na vida do crente se dá em 3 aspectos: na justificação otorgada por Deus, na regeneração operada pelo Espírito Santo, na santificação como consequência de uma vida com Cristo. Todo esse processo é alcançado pela fé na crucificação, morte e ressurreição de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, pela fé, sois salvos, não é, irmão? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então, não é por obras, não é? Porque apenas a caridade não vai ser suficiente para nós alcançar a salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé. E após nós sermos salvos, nós agora passamos por um processo, né, de salvação. Nós passamos agora por um processo de regeneração, que é operado pelo Espírito Santo. Nós passamos por um processo de santificação, que é também